Bom dia. A experiência que eu quero contar para vocês hoje é uma experiência bastante interessante que ocorreu aqui em Sorocaba algum tempo atrás, quando um rapaz da Congregação Cristã do Brasil, juntamente com outros, começaram a estudar a Bíblia conosco. E esse rapaz, passeando pela cidade uma determinada manhã, encontrou com um senhor adventista que não era aqui de Sorocaba, era de uma outra cidade, distante uns 200 quilômetros daqui mais ou menos. E aí começou a conversar com esse senhor e se identificou como sendo um estudante das Testemunhas de Jeová. E esse senhor adventista disse que ele estava errado, que deveria estudar com os adventistas, afinal de contas, os adventistas é que tinham a verdade. E então esse rapaz perguntou se ele aceitaria uma conversa com uma testemunha de Jeová. Ele falou, claro que aceito. Só marcar, ligue para mim que eu volto a Sorocaba, ou melhor, volto aqui para Sorocaba, porque ele estava aqui, né? Volto aqui para Sorocaba e converso com essa pessoa assim. E aí ele conversou comigo, perguntando se eu aceitaria conversar com esse senhor adventista, e eu falei, sem problema nenhum, a única coisa é que ele realmente teria que vir aqui em Sorocaba para conversar comigo. E aí foi marcado para um sábado à tarde. Aí eu convidei o Ringo para vir aqui em casa, porque a palestra seria aqui em casa, e convidei também um estudante que frequentava aqui meu salão e que ele não fazia muito progresso porque ele tinha dúvidas, né? O que será que aconteceria se um dia uma testemunha de Jeová conversasse com um adventista bem versado na Bíblia? Quem será que mostraria a verdade? Ele tinha essa dúvida. Então eu aproveitei para convidar esse rapaz, já que você tem essa dúvida, então agora você pode tirar essa dúvida sua assistindo uma palestra entre testemunhas de Jeová e adventistas. Aí o que aconteceu? No sábado à tarde, chegaram aqui em casa dois casais e mais três pessoas. Então estavam em sete. A maioria eram pessoas acima de 50 anos, com exceção de dois, que um teria uns 38 anos e outro uns 32 mais ou menos. E juntamente com esse estudante que até então ainda era da Cristã do Brasil, mas estava estudando conosco também. Então ficou aqui, né, sete adventistas, duas testemunhas de Jeová e dois estudantes. O que marcou a palestra e esse que frequentava meu salão que tinha dúvidas. Bem, o assunto escolhido por eles, a princípio, foi a Trindade. Então, quem iria falar do lado deles era esse rapaz de uns 38 anos, um rapaz que tinha vindo há pouco tempo dos Estados Unidos, um rapaz muito culto. E do nosso lado, quem iria falar, defendendo as testemunhas de Jeová e mostrando que a Trindade não existe realmente na Bíblia, foi o Ringo. Então começou a palestra e em pouco tempo o Ringo já dominou o assunto. Já começou a dar uma aula de Bíblia para todo mundo, né? Inclusive para mim que estava ouvindo. Bem, aí o que aconteceu? Um senhor desses que vieram, já aproximadamente um senhor acho que de uns 50 e poucos anos, ele abriu a sua pasta e falou, olha, vocês estão defendendo aí que a Trindade não é bíblica, mas no passado vocês ensinavam a Trindade. E aí, né, eu pedi para que ele mostrasse isso, né? E ele arrancou da sua pasta um livreto chamado A Religião Cega o Turvelinho, ou A Religião Colhe o Turvelinho. E falou que com aquele livro ele já havia abalado a fé de várias testemunhas de Jeová na cidade dele. Os irmãos batiam na casa dele e ele mostrava essa informação e os irmãos ficavam aterrorizados de ver que no passado as testemunhas de Jeová ensinavam a Trindade. Falei, olha, por gentileza então, o senhor leia para nós, né? Daí ele leu, né? Abriu na página e leu da seguinte forma. Jesus disse, há dois Jeová e ele próprio. Daí ele raciocinou, se Jesus está falando que tem dois Jeová, mais ele, então são três, Trindade. Aí eu falei, dá licença um pouquinho, né? Pedi licença para o Ringo, que estava fazendo uma excelente explanação. O Ringo parou, né? E eu peguei o livreto e falei assim, deixa eu dar uma lida nesse livreto. Aí estava lá a frase, né? Jesus disse, há dois, vírgula, Jeová e ele próprio. Eu falei, eu não acredito que o senhor abalou a fé de alguém
lendo dessa forma. Jesus não está falando que tem dois Jeová, mais ele três. Jesus está falando que há dois, vírgula, Jeová e ele próprio. Aí ele quis argumentar, ficar nervoso. Aí eu passei o folheto para as mãos desse rapaz que estava falando do lado dos adventistas, e ele leu e falou: realmente o irmão está enganado, irmão. Aqui não fala que tem dois Jeová e mais Jesus três. Aqui fala que tem dois, Jeová e Jesus. Olha, irmãos, foi lamentável, foi deprimente ver a situação que esse homem ficou. Ainda eu brinquei com ele, eu falei: olha, agora o senhor vai na casa de cada testemunha de Jeová que o senhor disse que abalou a fé e fale que o senhor se enganou, que o senhor estava enganado. É óbvio que ele não iria fazer isso, claro. Bem, mas a palestra continuou. Sentindo que, com respeito à Trindade, eles não teriam realmente condições de provar nada, pelo contrário, estavam lembrando uma aula fantástica do Ringo, o que aconteceu? Um deles levantou a questão de Russell, começou a ofender Russell. Não, porque veja bem, se dirigindo aos dois estudantes, o fundador da Igreja da Testemunha de Jeová era um homem adúltero. Ele era um homem que tinha uma moral baixa, ofendendo Russell. Aí quando ele começou a ofender Russell, eu pedi licença novamente e falei assim: viu, seu fulano, isso que o senhor está falando não é verdade e é fácil provar. Não tem nenhum processo contra Russell, com respeito à questão dele ser um homem moral, ser adúltero. Inclusive, quando alguém quis ir até o fórum na época dessas acusações para tentar provar que Russell era adúltero, o juiz lá do fórum falou: olha, você só vai perder tempo e dinheiro, não tem nenhuma acusação de adultério contra Russell. Então isso é fácil provar. Agora, que o Russell realmente deu umas pisadas feias, isso aí realmente, infelizmente, a gente tem que admitir, né? Isso é um cravo na nossa garganta. Quando eu falei isso, todos olharam para mim, né? O quê? Então, o que ele fez então que nós não sabemos? Falei, por exemplo, vocês não sabem, né? Que o Russell dizia que ele sabia o dia e a hora do fim, né? Que Jesus havia dito para ele o dia e a hora do fim. Isso vocês não sabem, né? Outra coisa que vocês não sabem é que Russell estava lá no paraíso e viu quando Adão e Eva pecaram. O quê? Exatamente. Outra coisa que vocês não sabem é que Russell viu Adão e Eva pedir perdão a Deus lá no paraíso. Ah, não, isso é demais. Não, e tem mais. Por exemplo, o Russell viu também que o diabo estava envelhecendo e que a carne pendia ali nos braços. Então, olha, o diabo é de carne e osso, segundo o Russell, estava envelhecendo. Aí um olhava para o outro, os estudantes se olhavam também. Acho que até o Ringo ficou meio assustado nessa hora, né? Entendeu? Então vocês não sabiam nada disso, né? Que os anjos, para entrar no céu, têm que apresentar um cartão de ouro. Olha quanta coisa que o Russell falou que a gente tem que admitir que realmente foi uma pisada feia, hein? Quando eles estavam já todos olhando assim, já um sorrindo para o outro, eu falei: olha, que pena para vocês que não foi o Russell que falou isso, né? Foi a senhora Ellen White. O quê? A irmã White falou isso? Falou, está aqui no livro Primeiros Escritos de Ellen White. Eu tenho o livro, né, como tem até hoje. Então está aqui, olha. Então não queiram falar do Russell, porque vocês não têm nada para falar do Russell, mas se formos falar de Ellen White, está aqui no livro dela, viu? O que ela falou. Bem, irmãos, para eles a coisa ficou difícil, muito difícil. Um a um foi levantando, o casal já se levantou, outro casal também se levantou, e no fim, os 7 pegaram em nossas mãos, se despediram, e moral da história, né? Esqueceram até literaturas aqui na minha casa. Esqueceram até literaturas. Tive que depois encontrar membros da igreja deles e devolver a literatura que esqueceram aqui, de tão desnorteados que ficaram. Então vejam, eles vieram aqui para tentar dissuadir esse estudante de continuar estudando conosco. Infelizmente para eles, né,
Isso não aconteceu, o estudante continuou firme, depois mudou para a Europa e a última notícia que eu tive, ele estava frequentando o Salão do Reino lá em Portugal. O estudante que frequentava aqui a minha congregação, depois daquilo, ficou maravilhado, porque a última fronteira para ele aceitar a verdade de vez era haver um encontro entre testemunhas de Jeová e Adventista, porque aí, né, ele iria realmente ver quem estava com a verdade. E a verdade ficou extremamente clara, né? Tanto quando o Ringo pegou na questão da Trindade, como nessa questão aí quando eles tentaram atacar a Rússia e saíram atacados, né? Esse rapaz é nosso irmão, é servo ministerial, entendeu? Então, mais uma vez provando que quando há uma palestra com o objetivo de ajudar pessoas que têm dúvidas, Jeová abençoa, irmãos. Jeová não abençoa debates infrutíferos. Isso aí realmente é uma coisa que não se deve fazer. Medir forças jamais, mas mostrar a verdade para aqueles que estão se opondo e que essa verdade venha ajudar aqueles que estão querendo trilhar os caminhos de Jeová. Obviamente que o Espírito Santo de Jeová fica ativo em seus servos e tudo aquilo que eles estudaram, que eles pesquisaram, vem à mente e a verdade se torna cada vez mais clara. Obrigado a todos e um bom dia.